You and my president. Hey guys, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Alec Boys e seja muito bem-vindo à nossa primeiríssima aula. Como eu disse na aula anterior, hoje eu vou mostrar pra você que pra fazer um desenho legal você só precisa saber fazer uma bolinha e um pauzinho. E a aula de hoje foi planejada pensando exatamente nisso. A gente vai falar sobre linhas e formas. Bom, as linhas e as formas são componentes essenciais para a elaboração de qualquer estrutura. E a primeira forma que eu quero comentar com vocês é o círculo. Então vem aqui para o papel que eu vou mostrar para vocês. Se você ainda não desenha, você pode correr o risco de achar que desenhar uma bola é isso aqui, ó. Deixar ela mais forte para todo mundo ver. Tá horrível essa bola, né? Óbvio que é muito difícil fazer um círculo perfeito assim. Então a gente vai trabalhar dessa forma. Ó, desenhei 1, 2, 3, 4, 5 e eu vou continuar até ele ficar bonitinho. É esse círculo que a gente vai fazer. É dessa maneira que a gente vai executar os círculos, tá bom, gente? Pode fazer mais de uma vez. Se o teu círculo não ficar perfeito de primeira, não tem problema. Você pode fazer ele mais ou menos umas 536 vezes, tá? Também existem as variantes do círculo, que é o círculo achatado dos lados, esquerdo e direito, e o círculo achatado em cima e embaixo. Gente, isso aqui é um exercício, tá? É para fazer, é para treinar, é para você começar a doutrinar a sua mão, tá bom? Então, um exercício muito bom que envolve as variantes do círculo é desenhar exatamente dessa maneira. O círculo normal, o círculo achatado dos lados e o círculo achatado em cima e embaixo. Treina bastante vezes esses círculos, né? Que você vai começar a adquirir uma destreza na sua mão. Destreza essa necessária para qualquer desenhista. Vamos adiante. Aqui, vamos falar sobre as formas geométricas. Vou desenhar um quadrado aqui e um círculo dentro desse quadrado. Aí você me pergunta, tá, mas para que serve isso? E eu te respondo, para nada. Eu só quero que você perceba que a linha que eu tracei para cortar o quadrado no meio, ela passa exatamente no ponto onde o círculo toca o quadrado. Lembrando que a gente está falando de um desenho 2D. E é 2D porque ele apresenta duas dimensões, largura e altura. Ó, vou desenhar outra figura geométrica aqui, agora um cubo. Ó. Esse é um objeto 3D, porque ele vai apresentar largura, vai apresentar altura, e além dessas duas dimensões, ele também vai apresentar profundidade. Por isso que é uma figura 3D, porque apresenta três dimensões. E as figuras 3D, elas apresentam uma propriedade muito importante que eu quero comentar com vocês, que é exatamente a perspectiva. E é agora que a porca torce o rabo. Porque olha, presta atenção, eu vou traçar uma linha vermelha aqui nesse cubo, passando pelo meio da lateral do cubo. Aí eu pergunto para você, essa linha, ela representa realmente o meio dessa lateral do cubo? Lógico que não, por causa da perspectiva. Se a metade da frente está mais próxima de mim, ela obrigatoriamente deve parecer maior aos meus olhos. E a metade que está mais distante de mim deve parecer menor aos meus olhos. Vamos voltar para a folha. Vou desenhar aqui, não riam do meu desenho. Então, prestem atenção nesse trem bonitinho que eu acabei de fazer. Eu vou pintar a janelinha dele, ó. Trem muito charmoso, muito tecnológico. Então, galera, eu fiz um desenho aqui de um trem.
Aí eu pergunto para você, será que essa parte do trem é menor do que essa parte? Lógico que não. Porém, essa parte parece menor do que essa parte, porque ela está mais distante de mim. Quem tá vendo daqui, ó. Eu finge que essa aqui é minha cabeça, ó. Minha boquinha falando. Ui! Tô olhando daqui. Se eu tô olhando daqui, obviamente, a frente do trem vai parecer maior, na minha perspectiva. A realidade é que tanto a parte frontal do trem quanto a traseira do trem tem o mesmo tamanho. Mas, porém, na minha perspectiva, a parte que está mais próxima de mim parece maior. Então, ó, eu vou dividir esse cubo aqui, ó, todo bonitinho. Tanto a metade de cima quanto a metade de baixo, elas estão na mesma distância de mim. Então, essas duas metades, para mim, dentro da minha perspectiva, elas vão ser igual. Se eu tô olhando algo de baixo para cima, a parte de baixo tem que parecer maior. Se eu tô olhando algo de cima para baixo, a parte de cima tem que parecer maior. Agora, se eu tô olhando algo de frente, que tanto a parte de baixo quanto a parte de cima vão ter o mesmo tamanho, porque elas estão equidistantes de mim. Percebam também, ó, que a janela daqui, ela tá parecendo ser maior do que a janela daqui. Mas a verdade é que as duas têm o mesmo tamanho, porém essa janela tá mais próxima de mim. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você. Tendo essa noção de perspectiva, quando a gente observa esse cubo, o que tem de errado nele? Se eu dividir tudo bonitinho, a metade que está mais próxima parece maior, a metade que está mais distante parece menor. Se eu levei esse fato em consideração, eu dividi tudo certinho, correto? Claro que não. De novo. Por quê? Porque eu apliquei a perspectiva nas metades do cubo, mas eu não apliquei a perspectiva nas hastes do cubo. Então vamos para o papel de novo. Vamos supor que eu desenhei um cubo aqui. Vamos supor não, eu vou desenhar, tô desenhando, né? Vamos supor. Como é que a gente supõe que desenhou? Se eu tô desenhando. Gente, às vezes eu falo cada coisa. Vou desenhar a parte de dentro também. Bom, nós temos nosso cubo aqui. E esse cubo, ele tem 4 hastes, ó. 1, 2, 3, 4, ok? Essa haste aqui é a que está mais próxima de mim. Então eu vou manter ela do mesmo tamanho. Essa aqui, ela também está próxima, mas não está tão próxima quanto essa. O observador está olhando mais ou menos dessa direção. Então, essa haste, ela é a que está mais próxima do observador. Então, ela não muda de tamanho. Mas essa aqui não está tão próxima. Então, ela vai perder uma bolinha. Bota aqui, ó. Uma bolinha. Tanto embaixo quanto em cima. Essa aqui está ainda mais distante do observador do que essa. Então, ela vai perder 2 bolinhas. Embaixo e em cima. Essa daqui tá mais distante ainda. Então ela vai perder 3 bolinhas. Vou botar aqui. Uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas embaixo. E uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas em cima. Então, ó. Eu vou cortar ela aqui. Cortar ela aqui. Essa aqui eu corto aqui. Essa aqui eu corto aqui. Essa aqui eu corto na bolinha 1 e essa aqui na bolinha 1. E essa aqui fica do mesmo tamanho. Vou marcar com um xizinho, melhor, né? X. X. Tem essa aqui também. X. X. E agora eu vou apagar essas partes aqui que comunica ela.
deixo as hastes e ligo no X. Agora tá correto. E se eu quiser dividir esse cubo, eu corto aqui no meio? Claro que não, porque essa metade tem que parecer maior do que essa. Então eu corto aqui, ó. Existem alguns desenhos na internet que parece que o desenho está saindo para fora da folha. Muita gente acha que o desenho parece sair da folha porque é um desenho muito realista. E não. E o princípio utilizado para causar esse efeito é a perspectiva, tá? Não é realismo, não é sombreamento, é perspectiva. Agora você lembra daquele primeiro desenho que a gente fez? O desenho 2D? Soltar aí na tela. O quadrado com um círculo dentro. Nessa figura 2D a gente consegue observar onde o círculo toca o quadrado, que é bem na linha mediana. Então, ó, aplicando essa propriedade, tá? Esse princípio que é a perspectiva, a gente parte esse cubo no meio, essa caixa, esse cubo no meio, e aí, ó, a gente percebe os pontos, ó. Ponto 1, 2, 3, 4. É exatamente onde o círculo toca o quadrado. E assim eu consigo desenhar um círculo dentro do quadrado. Ou no caso de um desenho 3D, uma esfera dentro do quadrado. E a parte de baixo não precisa ser um círculo, pode ser um cone. Agora presta atenção em uma coisa, gente. Eu vou desenhar esse círculo aqui, ó. Eu vou passar o lápis de cor azul, gente, que é para vocês conseguirem enxergar melhor. Não tem problema, tá, gente? Tem aí a animação digital bonitinho para vocês aprenderem com ela. Eu estou conseguindo ver a face esquerda do cubo, né? A face esquerda é essa aqui. Aí você me pergunta, mas tá do lado direito? Tá do lado direito, porque o cubo tá virado pra gente, tá, gente? Para vocês não se confundir, face esquerda. E essa aqui é a face direita, que a gente só enxerga porque é transparente, porque o cubo tá meio transparente, né? Mas se não fosse essa linha aqui que a gente tá vendo por de dentro do cubo, a gente não estaria vendo a face direita, porque ela tá virada para lá. Isso significa que o cubo tá torto, ele não tá reto pra gente, ele tá torto, né? Tanto que a gente não tá olhando aqui quem que é esse aqui? O observador. O observador, ele não tá olhando de frente, ele tá olhando assim, ó, de ladinho. Quando a gente fala de um objeto circular, como uma esfera, por exemplo, a gente não tem como saber onde que é o lado da frente, onde que é o lado de trás, porque não tem lado. Porém, essa esfera está dentro de um cubo. Isso significa que essa é a linha medial da esfera. E eu não posso ver a linha medial do lado direito, porque a esfera não está virada para mim. Isso significa que eu tenho que acrescentar um pouco mais aqui, ó, a esse lado, e um pouco mais a esse lado aqui também. Porque como tá torto, eu tenho que poder ver, conseguir enxergar um pouquinho além da linha mediana, tá? Então, ó, é como se essa linha aqui eu não pudesse ver. Eu vou apagar aqui, ó. Eu não posso ver essa linha. Não vai dar para apagar muito bem, não. Se ela tá passando lá por trás. Essa aqui eu vejo. Essa aqui eu não posso ver. O cone, mesma coisa. Se eu ligo daqui até aqui, significa que essa é a linha mediana. A linha mediana eu não posso ver. Então eu tenho que crescer um pouquinho esse cone aqui, ó. Gente, vocês estão entendendo? Eu sei que é um pouquinho chato, é meio complicado. E vocês devem estar se perguntando, tudo bem, mas como é que eu aplico isso na prática? Bora lá. Vamos partir o quadrinho no meio e vamos lá.
Como aplicar isso na prática? E tem um ponto de interrogação. Eu desenho uma bolinha, um maisinho, um olhinho, uma boquinha. Isso aqui significa que o bonequinho tá olhando de frente. Bora combinar uma coisa aqui? Ó, vou desenhar uma bolinha igual aquela ali. Partir no meio. Desenhei o olhinho. Ah, vou desenhar um coraçãozinho. Vamos desenhar um coraçãozinho, que fofo. Oh, ele tá morrendo de amores e sorrindo. Ah, que coisa mais linda. Pra eu não ter que ficar falando quarto superior direito, quarto superior esquerdo, quarto inferior direito, quarto inferior esquerdo. Vamos combinar uma coisa? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Beleza? Nesse desenho, todos os quadrantes estão equidistantes de mim, então eles não mudam de tamanho. Bora ver o próximo. Ó, fazer um aqui que o rostinho vai estar virado de lado, ó. Olhinho, boquinha. Aquela de lá é a metade lateral direita. E essa que está mais próxima é a metade lateral esquerda. A metade lateral esquerda, ela tá mais próxima de mim do que a metade lateral direita. Logo, o olho que está desse lado, ele obrigatoriamente tem que parecer maior do que o olho que está na metade lateral direita. Então, quadrante 2 e 4 maior do que quadrante 1 e 3. Próximo desenho, agora um rostinho que vai estar olhando para baixo ao mesmo tempo olhando para o lado. Perceba que nesse desenho, o quadrante 1 ele está mais próximo do que todos os outros. Ele é o maior. Então eu vou botar 3 sinaizinhos de mais aqui, ó, representando zoom. Zoom nível 3. O quadrante 2 e 3, eles estão equidistantes de mim. Eles estão ali na meiuca, na metade. Vou botar 2 maisinhos de zoom. E o quadrante 4 é o que está mais distante de mim. Vai ganhar um maisinho só, porque ele é o que está mais distante. Não tem tanto zoom. Escreve aqui, ó, zoom. Quando eu era moleque, né, quando eu era mais novo, eu entrei no curso de desenho, eu devia ter 7, 8 anos. Então foi mais ou menos nessa época. E aí eu tava nesse curso de desenho, eu não tinha noção do que era perspectiva. Ninguém falou pra mim sobre o que era perspectiva no curso e como aplicar ela no desenho. E aí eu não sabia nem o que era perspectiva. Ai, esse cachorro, meu Deus do céu, esse cachorro, senhor. Gente, ignora o polguento. Pior que eu perco foco com ele falando, não, com ele latindo. Eu não tinha noção do que era perspectiva. E aí eu fui fazer um desenho e eu vou botar aí na tela pra vocês verem. É uma aquarela, né, de um pato lutador de Kung Fu. É uma coisa meio doida, saiu da minha mente, gente. A minha mente, ela é perturbada desde quando eu era pequeno. Mas presta atenção primeiro nesse chão. Esse chão não faz sentido nenhum. E além do chão, tem uma coisa pior, a mesa. Porque o pato a gente tá olhando de frente, a mesa a gente tá olhando de cima. E o chão, só Deus sabe de onde é que a gente tá olhando esse chão. Então cada objeto nesse desenho lida com uma perspectiva diferente. E aí fica um desenho perturbador desse jeito. Podia ter ficado bonitinho o pato, poxa. Mas eu guardo esse desenho porque eu tenho muito amor a esse pato. Mas esquece o pato, bora voltar pra aula. É isso aí, galera. Pra finalizar a aula, eu quero trazer uma ideia aqui pra vocês, ó. Vamos supor que eu desenhe um retângulo. Desenhei um retângulo. Vamos supor que debaixo desse retângulo eu desenhe 2 bolas. Aí você me pergunta e fala, que bolas são essas? Que é isso? São... Ah, não. Esse cachorro começou a latir agora, gente. Pelo amor de Deus. O problema é que ele começa a latir e não cala mais a boca. O que eu faço com ele? Gente, eu dei uma pausa e fui lá ver. Eita, glória. Eu dei uma pausa e fui lá ver. Acho que estão todos os cachorros do mundo latindo. Tem alguém espancando alguma coisa. Eu espero que não seja outra pessoa, né? Enfim. Isso aqui. Aí você me pergunta, mas que trem é esse? Isso é um carrinho de mão? Eu falei, não, sabe por quê? Porque carrinho de mão não tem um triângulo no meio das rodas.
você fala, não, eu sou malandro, eu já até sei o que que é. Eu já até sei o que que é. Aí você sabe o que que é? Tem um quadrado debaixo do triângulo. Ah, meu Deus do céu, o negócio é muito tenso. O negócio é muito tenso. Aí você fala, meu Deus do céu, mas do lado do quadrado, sabe o que tem? Tem outro quadrado. Só que esse quadrado, ele é torto. Olha que engraçado. Outro quadrado de cá, outro quadrado de lá. Eu sou malandro, eu sou cria de quebrada. Eu sei, eu fui criado na mazela da rua. Eu já me liguei no que é isso. Aí eu falar, cabra, tu já se ligou, cabra, no que é isso aqui, cabra? Eu juntei um retângulo com a bola com quadrado, com quadrado, com um retângulo com a bola com triângulo com quadrado. E eu criei um rostinho de alguém. Enfim, gente, eu trouxe esse desenho aqui para vocês verem que as formas geométricas, elas são componentes essenciais para você montar a estrutura de um desenho. E como eu sei que você gosta muito de um trabalho de casa, esse aqui será um trabalho de casa perfeito para você. Pegar formas geométricas, juntá-las e montar a estrutura de um desenho. Você pode fazer um carro, você pode fazer uma árvore, você pode fazer um gato. Você pode fazer... Olha, o meu desenho vai ter um Black Power. Vral, vral, vral. E ele vai ter uma entrada. Ó. E costeleta. Porque se você não tem costeleta, você deveria ter. Costeletas são lindas. Gente, enfim, bom, chega, eu vou me empolgar nesse desenho aqui. Trabalho de casa. Construir desenhos usando formas geométricas, ou seja, você vai dar forma geométrica para o desenho. E fazer também o processo inverso. Você vai pegar um desenho qualquer, pode imprimir, pode pegar aí revista e encontrar as formas geométricas nos desenhos, né? Você pode perceber que o nariz parece um triângulo, o olho é uma bola, vai dizer que você nunca percebeu que o olho é uma bola, né? Aqui, ó, debaixo do nariz a gente tem outro retângulo que a gente bate, vira um quadrado, que tem quadrado aqui, só que o quadrado daqui é torto, né? Aqui, ó, montou bonitinho um ossinho que a gente tem aqui, chamado zigomático, a gente vai ver isso lá na aulinha de anatomia, enfim. Vou fazer com lápis azul, entendeu? Ó, encontrei um círculo, encontrei o triângulo, encontrei não, né? Porque eu já fiz, então eu sabia que tinha. Mas você pode encontrar em outros desenhos, em outros olhares. Parei, gente, chega, tchau. Tô surtando já. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Eu sei que esse papo de perspectiva pode ser um pouco confuso, mas se você não entendeu alguma coisa, volta ao vídeo, assiste de novo, assiste devagar, vai com calma. Não precisa se atropelar. Não esquece de treinar os círculos, tá bom? Esse círculo aí você vai usar pro resto da tua vida. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra lá na próxima aula. Beijão. Tchau, tchau. Think you in my basement.